Tesouro Selic ou CDB pagando mais que 100% do CDI? Afinal de contas, em uma época que nós estamos pré-decisão do Copom em reduzir a taxa de juros, o que é mais inteligente para você escolher os seus investimentos? Nesse vídeo eu vou te mostrar, nós vamos simular as melhores opções de investimento para você saber se vale a pena escolher um CDB que está pagando mais que 100% do CDI ou então colocar o seu dinheiro lá no Tesouro Selic. Se você também quer saber multiplicar o seu dinheiro com inteligência, fica comigo nesse vídeo e não se distraia. Fala riqueza, seja bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Olha, aqui só tem um jeito de você ficar sabendo de todo o conteúdo novo que eu trago aqui toda semana. É descendo, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho para que a minha equipe e YouTube te avisem toda vez que vídeo novo for ao ar. Se você estiver assistindo pela TV, aponte seu celular para esse QR Code e já investe a sua inscrição. Conhecimento é o melhor investimento, pois conhecimento liberta. Poxa, início de março de 2026 e estamos entrando já no mês em que o Copom, lá do Banco Central, fará a sua segunda reunião do ano e lembra, desde a primeira reunião ele prometeu que nessa próxima ele já vai começar o corte de juros. Afinal de contas, a previsão agora é para a taxa de juros chegar a menos de 12,20% ainda no final de 2026. Bom, e com isso a gente abre aplicativos de bancos, de corretora, a gente abre o Instagram e chove de anúncios de oferta de produtos de investimento, como por exemplo CDB, que rende 110, 120% do CDI. E aí a gente fica com um nó na cabeça, a gente fica pensando assim, poxa, peraí, estou perdendo dinheiro lá no Tesouro Direto, lá no Tesouro Selic, devo trocar? Resgato o dinheiro e coloco nesse investimento que eu recebi aqui no celular? E a resposta é muito curta, hein? Tome cuidado, pois a ganância pode destruir os seus rendimentos e até mesmo pode destruir com a sua reserva de emergência. Por isso que esse vídeo aqui é muito importante para que você se atente e não caia nos erros que os investidores iniciantes cometem. E hoje eu vou te mostrar na ponta do lápis, ou melhor dizendo, aqui no Excel, quanto você realmente ganha a mais com esses CDBs e o risco oculto que está por trás dessas ofertas e que ninguém te conta. A primeira coisa que nós vamos compreender são os indicadores de mercado. Calma, eu sei que são letras complicadas aqui, mas a gente transforma conteúdo complicado aqui numa linguagem muito acessível. Você já deve ter ouvido falar então da meta Selic, que é aquela que o Banco Central revisa periodicamente, que atualmente está em 15%. Lembrando, essa é a meta Selic, ou seja, seria o teto, o máximo que o Banco Central aceitaria ser negociado em taxa de juros. É uma taxa de referência no país. Depois nós temos a Selic Over. O que é a Selic Over? A Selic Over é o que realmente a Selic é negociada. Então, para você saber que quando a gente fala de Selic em 15%, é meta. Selic Over é a Selic realmente negociada, ou seja, dificilmente ela chega a ser negociada aos 15%, que é a meta posta. Depois nós temos um outro indicador chamado CDI, Certificado de Depósito Intrabancário, que também fica sempre 0,10 pontos percentuais abaixo da meta Selic. Neste momento, 14,9%. E onde que eu busco esses dados? Eu gosto muito de consultar fontes como, por exemplo, o site da B3, que traz aqui a taxa DI no dia que eu estou gravando esse vídeo, 25/2, que está em 14,9%. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Pronto, chegou aqui. Taxa DI, ou seja, taxa utilizada no CDI, 14,9%. Outra fonte que eu também gosto de consultar é o próprio site do Banco Central, onde nós temos os dados diários aqui de quanto foi negociada a Selic nesse mesmo dia, 25/2, e a gente vê aqui, justamente 25/2, a Selic foi negociada a 14,90%, coincidentemente a mesma taxa do CDI. Por isso que sempre você for buscar
informações, dados, busque em fontes confiáveis. Não busque informação em qualquer lugar. Não acredite em qualquer coisa que te apresente. Voltando para a nossa tela, temos mais um conceito bem interessante de a gente alinhar antes de fazer simulado dos nossos investimentos. Olha só, quando ele fala 90% CDI, você já deve ter ouvido alguma proposta de investimento pagando 90%, 85% CDI, quer dizer que ele está pagando 90% de 14,90%. E isso equivale a 13,41%. Claro que aqui a gente não está falando ainda de desconto de imposto de renda. A gente está falando de rendimento bruto, que é o que o banco ou a instituição financeira promete para você quando ela divulga, oferece os seus produtos para você investir o dinheiro. Quando ela oferece 100% CDI, quer dizer que ela está pagando 100% de 14,90 e aí equivale a 14,90. 110% CDI, aí sim ela já vai estar pagando o equivalente a 16,39%. Lembre sempre que o CDI caminha junto com a taxa Selic. Logo, se a meta do Banco Central para a taxa Selic vai reduzir, vamos imaginar que vai chegar dos 15% para 14%, logo o CDI também vai reduzir. Por isso que ela é pós-fixada, ela anda junto com a taxa Selic. Portanto, se você receber a oferta de um CDB que neste momento está pagando 100% CDI, está pagando 14,90%, isso pode ser diferente daqui a um tempo se a taxa Selic for reduzida. Bom, se a gente compreendeu essa parte de alinhamento conceitual, gostaria que você deixasse o seu like aqui embaixo se esse conteúdo está fazendo sentido para você. A gente já pode evoluir para os nossos simuladores para comparar CDB e Tesouro Selic. Lembre que aqui no canal nós não somos financiados por nenhuma instituição financeira. Os exemplos que eu vou te mostrar aqui na tela são os por mera escolha, os quais que eu utilizo também, mas sem nenhuma indicação. Você deve escolher o seu banco de confiança e a sua corretora de confiança. E eu estou aqui no site do Tesouro Direto, onde nós temos o Tesouro Selic sendo ofertado por Selic mais 0,101% ao ano. Grave esse número para a gente jogar no nosso simulador. E agora eu estou aqui no site de uma corretora qualquer, onde nós temos a oferta de CDBs. Olha só quanto CDB sendo ofertado aqui, com uma rentabilidade, deixa eu ver aqui uma rentabilidade boa para a gente conferir. Olha só, aqui nós temos 109% CDI, porém são títulos com risco maior. Como eu sei que você gosta de proteger o seu dinheiro e aqui no canal a gente prioriza conteúdos que te ajudam a proteger e multiplicar o seu dinheiro, ou seja, não adianta você multiplicar sem segurança, então eu vou escolher aqui um CDB com risco menor. Aliás, se uma hora você quiser que eu fale sobre esses riscos aqui, deixa aqui no comentário que a gente vai produzir um vídeo exclusivo se for do seu interesse. Bom, olha só, eu vou pegar aqui um CDB do PicPay que está pagando 104% do CDI, 104,75% do CDI. Grave esse número também e vamos agora para o nosso simulador. Já com o simulador em tela, nós temos aqui CDB e Tesouro Selic. Vamos ver o que rende mais. Vamos primeiro ajustar aqui os indicadores conforme a gente viu. Então, nós temos um CDB sendo ofertado a 104,75% do CDI, o CDI 14,90. Eu vou deixar aqui, num primeiro momento, o mesmo prazo para a gente ter o alinhamento de um ano. Apesar que o vencimento do CDB que a gente viu é para 2029 e o Tesouro Selic 2032. Então, vou deixar um ano para os dois investimentos para a gente poder comparar, mesmo prazo. Agora, o Tesouro Selic, então, como a gente viu, ele está pagando o Selic Over, que é 14,90, mais uma taxinha fixa de 0,101%. Observe que o Tesouro Selic
ainda ele tem um desconto de uma taxa de custódia que é 0,2% ao ano sobre o capital mais o rendimento, antes de descontar o imposto de renda, porém, até R$ 10.000 a gente não paga essa taxa. Se for passar 10.000 e R$ 1, aí sobre R$ 1 que passou dos 10.000, a gente vai estar pagando a taxa de custódia, proporcional ao que exceder R$ 10.000. Então, vamos voltar aqui, vamos alinhar também o prazo, 365 dias. E talvez você pergunte, professor, por que você utiliza Excel se a gente poderia usar uma calculadora online? Eu confio no Excel porque eu que desenvolvi. Inclusive, se você quiser ter acesso a esse simulador, você pode baixar para você fazer os seus próprios simulados. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar aqui o valor aplicado. 10.000, por exemplo, R$ 10.000. Então, no CDB, que está pagando 104,90, então no CDB que está pagando 104,75, dos 14,90, então a gente tem um rendimento bruto de R$ 1.559,77. Temos o desconto de imposto de renda no período de um ano de 17,50, o que equivale a 272,96, e o meu valor líquido final é 11.286, ou seja, eu vou resgatar os 10.000 mais o rendimento, que vai somar então 11.286,81, já descontado o imposto de renda. Isso equivale a um rendimento líquido de 12,87% em um ano sobre R$ 10.000 investidos, que é isso que realmente importa, o rendimento líquido, depois de todos os descontos. Agora vamos jogar aqui os R$ 10.000 no Tesouro Selic para ver se ele está pagando mais ou não em relação a essa proposta do CDB. Bora lá? Olha só, o Tesouro vai render bruto 1.500,60, descontando o imposto de renda, que é a mesma regra sobre o CDB, e também descontando a taxa de custódia sobre o que exceder aos R$ 10.000. Bom, nós temos aqui então um valor final líquido de R$ 11.235, o que equivale a 12,35% de rendimento líquido. Neste exemplo, nessa simulação, o CDB está ganhando do Tesouro Selic. Se a gente ampliar, a gente pode colocar aqui o prazo de 2 anos, e o que vai mudar no caso é o imposto de renda, que já pega uma outra tabela, porém, nós temos ainda o CDB ganhando do Tesouro Selic. Agora, por exemplo, se a gente fosse colocar um CDB a 100% do CDI, vamos comparar aqui, 100% do CDI, aí sim nós teríamos o Tesouro Selic ganhando por pouco, por R$ 10 no período de 2 anos. Então, o CDB estaria pagando 12.720, enquanto o Tesouro Selic estaria pagando R$ 12.730. Agora tem um ponto bem importante, lembra que eu falei mais no início do vídeo? A parte oculta que a gente não enxerga quando está olhando para esses números. Tem dois pontos muito importantes. Quem emite esses papéis são órgãos diferentes. O CDB é emitido por um banco. No caso, nesse exemplo, você viu que é um CDB do PicPay. É ele que está captando o dinheiro através de uma corretora. Já o Tesouro Selic, ele é disponibilizado ao mercado pelo Tesouro Direto, pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional. O CDB tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Aí você tem que ver quanto a mais você tem investido, se esse valor que você tem aplicado no CDB ficaria fora da cobertura de um FGC ou não. Além disso,
Caso uma instituição financeira, o emissor do papel no caso, apresentar problemas financeiros, o FGC sim vai ser acionado, porém o tempo para devolver esse dinheiro é muito grande. Se perde rendimento durante esse tempo. Todo o processo burocrático acontecendo. Já o Tesouro Selic tem a garantia suprema. Não é coberto pela FGC, é verdade, mas ele tem a garantia pelo próprio Tesouro Nacional, que é quem imprime o dinheiro lá na Casa da Moeda, mas é o Tesouro Nacional quem é o caixa do governo. Logo, se o governo não conseguir honrar e devolver aos investidores esse dinheiro, automaticamente ele vai lá na maquininha de dinheiro, de fazer dinheiro, vai imprimir mais notas para devolver aos seus credores. É claro, isso vai fazer a inflação aumentar, todas as consequências, mas o importante é que o investidor vai ter o seu dinheiro devolvido, garantido. No quesito segurança, Tesouro Selic, então, maior do que o CDB. Um outro fator bem importante de você observar é a liquidez. O Tesouro Selic você resgata. Se você solicitar o resgate até 1 da tarde, você recebe no mesmo dia lá na sua conta corrente, da origem onde saiu o dinheiro quando você investiu. Se você solicitar depois das 13 horas, o Tesouro Selic vai devolver o dinheiro no próximo dia útil. Se você der o azar de solicitar numa sexta-feira, de tarde, por volta de 15 horas, o dinheiro só vai cair na sua conta na segunda-feira, próximo dia útil. Se segunda-feira der o azar de ser feriado, só vai cair na terça. Mas eu quero que você preste atenção nesse CDB que eu escolhi para fazer o simulado. No caso, o pagamento dele vai ser no vencimento, ou seja, 24/2/2029. Isso quer dizer que, se você quiser resgatar antes, você pode? Claro, com certeza. Ele é vendido no mercado secundário, mas você pode perder rendimento. Da mesma forma, você pode observar o outro fator, que é o investimento mínimo. Neste caso, o CDB, R$ 1.000. Já o Tesouro Selic, investimento mínimo de R$ 183,76. Então, eu trouxe para você vários aspectos aqui para você considerar também, além do próprio rendimento, CDB e Tesouro Selic. E aí, me conta aqui nos comentários, depois de toda essa aula magnífica que eu te dei, qual desses investimentos você escolhe para o seu perfil? Tesouro Selic ou CDB acima de 100% do CDI? Lembrando que investimento é pessoal, é como sapato. Cabe no meu pé, mas talvez não cabe no seu. Ele é muito individual e deve respeitar o seu perfil de investidor. E se você quiser saber mais sobre investimento no Tesouro Direto, que é um dos investimentos mais seguros do Brasil, já vou deixar para você o convite para o nosso curso Tesouro Direto Sem Mistérios, que está com as últimas vagas pelo preço de 12 vezes de R$ 13,95. A gente está atualizando o valor deste curso e muito em breve o preço vai aumentar. Quiser garantir a sua inscrição, basta apontar o seu celular para esse QR Code e você já faz a sua inscrição e começa a estudar imediatamente. Nesse vídeo, então, a gente compreendeu o que é Meta Selic, Selic Over, CDI. Fizemos a comparação de CDB 104,75% CDI com o Tesouro Selic. E além disso, eu te trouxe vários aspectos qualitativos que você precisa considerar na hora de escolher o seu investimento. E o que eu espero em troca de todo esse conteúdo que eu te entreguei? A sua inscrição e o seu like nesse vídeo, que não custa nada para você. E obrigado por chegar até o final desse vídeo. Você pode se tornar membro do canal. Por R$ 1,99 ao mês, você se torna um riquinho investidor e patrocina o nosso canal, estimulando a produção de conteúdo que eu trago toda semana. E falando em mais conteúdo, se você ainda tem dinheiro na poupança, estou deixando esse vídeo aqui para você assistir.
quanto está rendendo dinheiro na poupança hoje e se ainda vai valer a pena manter o dinheiro na poupança depois da queda da taxa de juros. Clica aqui que eu já estou te esperando lá. Até o próximo vídeo.